Êxodo capítulo 17. O que nós vamos ver nesse capítulo? As águas da rocha em Redefim e Israel vence os amalequitas. Então aqui nós temos que o povo estava caminhando e partiu do deserto de Sim e foi pelos caminhos que o Senhor estava falando. E eles chegaram e acamparam em Refidim. Porém, nesse local não havia água, e o povo estava sedento, e o povo começou a exigir de Moisés: Dai-nos água para beber. Por que discute comigo? Moisés falou. Por que me coloca o Senhor à prova? E o povo, com muita sede, disse a Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos, nossos gados? Então Moisés rogou ao Senhor, dizendo: Que farei com esse povo? Pois faltam-me apedrejar. Eles estavam bem hostil para quanto Moisés. E o Senhor disse assim: Moisés, falou: Olha, passa para diante do povo e toma alguns dos anciões de Israel e leva contigo. E também leva na tua mão o cajado que você feriu o rio Nilo. Lá, lembra quando feriu o rio Nilo no Egito, virou sangue? Leva o teu cajado. E eu vou estar esperando vocês, o Senhor falando. Eu que estarei à tua espera no alto da rocha do Monte Horebe. E quando você chegar lá, você vai bater na rocha, e dela vai sair água, e o povo vai beber. Então Moisés ia bater na rocha, e da rocha ia verter água. E Moisés assim fez na presença dos anciões, aqui os anciões como testemunha. E esse lugar aqui foi dado o nome de Massá e Meribá. Meribá tem a ver a parte com contenda, é como levar algo à justiça. E como que quer dizer aqui que os israelitas estavam falando que Deus não estava cuidando deles adequadamente. E aqui ainda até termina o versículo dizendo assim, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Eles estavam questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Poxa, veja só o que o Senhor já tinha feito de maravilhas em questão desde lá do Egito, a abertura do Mar Vermelho, as cordonizes, o maná que eles vinham recebendo. E agora o povo fez esses questionamentos. Então, o que o Senhor está vendo aqui? O que vai no coração deles, né? O Senhor está provando eles aqui, colocando eles à prova. Mas o que acontece? Eles não estão sendo aprovados, porque sempre eles vão exigir, murmurar e até duvidarem se o Senhor está dentro entre eles. Então, é um primeiro ponto. E isso a gente confirma lá em Deuteronômio 8, na parte 8 não, isso, em Deuteronômio 8, na parte B, diz assim, olha, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Então o Senhor estava querendo saber o que estava no coração deles. Então o que que a gente vê? Estava no coração deles o Egito ainda. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles. E o Senhor fala que humilhou, deixou ter fome e sede para provar, para ver o que havia no coração. É interessante que eles ficaram 40 anos no deserto, o número 40 tem a ver com provação. E fazendo um paralelo, Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos. E ele foi batizado. Só que Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas foi para cumprir as escrituras. E logo após o batismo, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E aí o inimigo que foi tentar Jesus, e Jesus foi aprovado em todas as tentações que ele teve no deserto. Por que Satanás foi tentar Jesus? Porque sabia que a natureza dele era a natureza de homem e ele tinha a probabilidade de pecar. Então, nós temos que ter ciência que as provações vêm, mas ela é um fogo que é para nos aprovar e não para nos eliminar. E outra coisa que nós vemos também, lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 10, 13, diz o seguinte, 10, 13, fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel
e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o Senhor não está permitindo algo que nós não possamos suportar. Ele vai providenciar o livramento, mas também vai expor o que há no nosso coração. Então, aqui a gente vê, né, que mediante a provação, nós temos grande oportunidade de crescer. E agora vai falar assim sobre Moisés com a vara da autoridade, vai bater na rocha e vai sair água. Olha que interessante, né? Essa rocha, ela simboliza, ela tipifica Cristo. Deixa eu ver aqui novamente, deveria deixar aberto. 1 Coríntios 10:4 diz assim: olha, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nesse capítulo de 1 Coríntios 10, está falando sobre os exemplos da história de Israel. Porque aqui o versículo antes fala que todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, de uma rocha espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, essa rocha aqui simboliza já tipifica Cristo. E o que é bater na rocha? É a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João 3, em João 7, 37b, o Senhor diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deixa eu abrir aqui para a gente ver mais um versículo. Olha, João 7, 37. E é interessante a gente ver também o 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito até o momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, essa água, ela tipifica o Espírito. Veja só, a rocha tipifica Cristo. Cristo, na hora que bateu a vara nele, simboliza o quê? Que ele passando pela morte e ressurreição, e depois disso foi nos dado o quê? O Espírito. E aqui em João 7 diz o quê? Que o Espírito que havia de receber. Então, esse Espírito aqui. Então, o Espírito é aquele que nos lava, que nos santifica, que nos separa. E também é interessante observar que em João 19, quando o Senhor já estava na cruz e o soldado foi ver se Jesus estava morto mesmo, o que ele fez? Ele feriu o lado de Jesus com uma lança, ele abriu ali o lado do Senhor. E o que saiu do lado do Senhor? Saiu sangue e água. O sangue, o sangue é para nos purificar dos nossos pecados, né? Para a gente ser aceito perante Deus. Lembra do sangue lá? Para os primogênitos não serem mortos, eles tinham que colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Hoje, quando Deus nos olha, ele nos olha com o sangue de Cristo, né? E a água que saiu do lado do Senhor? Então, a água, o Espírito, é o lavar do Senhor pela palavra, o Espírito dele em nós. Olha que rico, tudo isso que nós estamos lendo vai o quê? Tem figuras aqui de Cristo. Então, chega no cume ali que é Cristo hoje. Cristo hoje é nossa rocha. Por meio dele foi dado a água, por meio dele que hoje nós temos aqui a água dentro de nós. E fala que quem beber dessa água será um rio a jorrar dentro dele, de fluir um rio. Isso é muito rico, né? Então, nós vimos a primeira parte aqui de Êxodo, falando da água que jorra da rocha. Agora nós vamos ver a segunda parte. Israel vence os amalequitas. Então, olha que interessante como no mesmo capítulo muda já
bem o que está falando o assunto, né? E aqui diz assim, que aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. E o que que nós vemos seria interessante também vocês poderem observar, porque vai dar um entendimento muito bom, em Deuteronômio 25, 17 a 19. Olha só o que diz. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagareis a memória dos amalequitas de debaixo do céu. O que aconteceu aqui? Os amalequitas vieram na retaguarda, atacaram os israelitas e pegaram aqueles que estavam mais fracos, aqueles que estavam mais abatidos. Então, os amalequitas foram bem traiçoeiros. Eles sabiam que o povo estava andando no deserto por um tempo e eles vieram na retaguarda e atacaram o povo de Israel. Ah, havia os povos ali já tinham sabiam que havia um povo muito grande que estava andando no deserto, que era o povo de Israel, e das maravilhas que o Senhor já havia feito para tirar eles da escravidão do Egito. Então eles não queriam que os israelitas se fortalecessem e um dia pudesse tomar a cidade deles. Então eles queriam destruir os israelitas antes que eles se fortalecessem. E os amalequitas, eles tomaram essa dianteira para fazer isso. E quem são os amalequitas? De onde eles vêm? Olha, os amalequitas, vamos voltar um pouquinho à história. Lembra de Isaac? Isaac teve dois filhos, né? Esaú e Jacó. Esaú desprezou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não sei se vocês lembram. E aí o que aconteceu? Esaú até foi dado o nome dele de Edom, que significa vermelho, que vem o quê? Os Edomitas. De Esaú nasceu um filho chamado Elifaz. E o filho de Elifaz gerou a Amaleque. Então ele vem dessa ordem genealógica. Então Amaleque tem muito a ver com os desejos da carne. E nós temos em nós o quê? Muito desejo da carne. Então é uma luta que a gente tem que ficar muito atento. É por isso que a gente precisa da palavra do Senhor e do próprio Senhor para lutar por nós. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa luta. Olha, nós temos aqui depois Moisés ordenou, vamos dar continuidade ao versículo 9. O que Moisés ordenou a Josué? Falou assim: olha, Josué, escolhe homens para combater os amaleques e amanhã vocês vão se posicionar vocês vão lutar com eles e eu vou na colina interceder por vocês. Então o que acontece? Caleb foi lutar com os amalequitas, escolheu alguns dos homens e foi lutar com os amalequitas. Moisés, ele subiu ao monte junto com Arão e Ur e subiram até o alto da colina. E quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia na luta. E quando Moisés ficava com as mãos cansadas e abaixava, quem que ia prevalecendo? Os amalequitas. Então, as mãos de Moisés começaram a ficar pesadas, ele não aguentava ficar com as mãos erguidas. Aí então Ur e Arão fizeram o quê? Colocaram uma pedra, colocaram Moisés sentado e aí os dois apoiaram os braços de Moisés levantado. Dessa forma, Josué o quê? Vencia a luta. E no versículo 13 diz: e Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso,
Agora vamos explicar um pouquinho melhor aqui. É importante a gente entender uma coisa. Então a gente já sabe quem é os amalequitas e Josué. Josué, quando Moisés escreveu aqui Êxodo, colocou o nome aqui de Josué, mas Josué ele tinha o nome antes de Oséias. Aí Moisés trocou o nome para o Josué. E o nome de Josué em grego significa Jesus. Javé é salvação, significa Jesus. E Josué vem da tribo de Efraim. Lembra que é Efraim, da tribo de Efraim? É filho de José. E então nós temos ali Josué, que em grego quer dizer Jesus, lutando ali com os amalequitas. Nós temos Moisés, Moisés lá com as mãos erguidas, junto com Arão de um lado e Ur do outro. Arão e Moisés é da tribo dos levitas, que os levitas vão ser escolhidos ali como sacerdotes, aqueles que ministram. E Ur, quem é Ur? Pela tradição hebraica, a Bíblia não fala, mas pela tradição hebraica, os comentaristas dizem que Ur era esposo de Miriam, que era irmã de Moisés e de Arão. E ele vinha da tribo de Judá. Lembra da tribo de Judá? Que era a tribo ali da parte do Israel na parte do sul, que também Judá foi depois de Efraim, não foi um dos primogênitos ali de Jacó, que Jacó deu a bênção também para Judá, que de Judá, né, veio que Jesus. Então, olha como o cenário todo ali mostra que nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos, Jesus ali lutando junto com os amalequitas, Josué lutando ali junto com os amalequitas, Moisés com os braços erguidos. Então ali não era uma batalha de homens, era uma batalha espiritual. Os israelitas, eles não eram treinados em guerra. Estavam cansados no deserto. Os amalequitas eram homens de guerra, preparados para a guerra, planejaram estrategicamente isso. Então, quem luta por nós é o Senhor. Mas de que forma nós temos que estar? Com as mãos erguidas. E muitas vezes, se nós não tivermos força para erguer as mãos, vamos chamar pessoas para ajudar, irmãs e irmãos para nos ajudar a erguer as nossas mãos conosco e lutar essa luta de oração conosco. E aqui a gente vê todos são consagrados ao Senhor. Não foi qualquer pessoa que estava levantando o braço de Moisés. Foram pessoas consagradas. Então, na nossa luta espiritual, vamos pedir ao Senhor companheiros espirituais para estarem conosco. Em 1 Timóteo 2,8 diz para os varões orarem em todo lugar com as mãos santas levantadas, para que não haja nenhuma animosidade entre nós. Então, olha que rico, né? Tem batalhas que o Senhor abre o mar vermelho, mas as outras batalhas, principalmente contra Amaleque, é o que? É dentro de nós, é Cristo em nós. E outra coisa, quando nós somos fracos, aí sim nós somos fortes, porque nós vamos depender de quem? De Deus. Então aqui o povo de Israel, eles tinham passado fome, tinha passado sede, eles nunca imaginariam que eles iam ter um ataque ainda de inimigos. Então agora eles estavam enfrentando também os inimigos externos na parte de homens, né? E foi uma surpresa, mas quem venceu por eles foi o Senhor. Depois o Senhor fala assim para Moisés no versículo 15: construí um altar e pôs esse nome, Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. O Senhor, ele luta em nós e luta por nós. Então, aqui lutou em nós, ali com ele junto, né? Porque, versículo 16, porque ele declarou: portanto, Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós queremos, Pai, sempre estar com as nossas mãos erguidas
e sabendo que a nossa luta é espiritual e é de geração em geração até que venha Siló. Jesus é o nosso Senhor.